Buenas pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Hoje, segunda-feira, dia 8 de março de 2021. Agora são 18 horas 41 minutos e vamos mais uma vez falar sobre o mercado do milho, boi, café, soja, dólar, índice. Nosso Ibovespa aí caindo bastante. Enfim, vamos falar sobre o mercado financeiro como um todo. Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, curte o vídeo se gostar, ativa as notificações para receber os vídeos sempre de forma rápida. Usa a parte de comentários para comentar, tirar dúvidas, sugestão. Isso é muito importante porque as dúvidas ali colocadas eu sempre trago aqui para os próximos vídeos, e aí isso pode ajudar também pessoas que tenham dúvidas semelhantes ou dúvidas iguais, né? Também aqui na tela, para quem está assistindo pelo computador, para quem está assistindo pela TV, enfim, aqui na tela no cantinho aqui, ó, tem um QR Code que é só pegar o telefone, escanear ali, abrir a câmera e escanear, vai cair direto no grupo do Telegram. Tá? Esse grupo, lembrando que é um grupo, não é um canal, então todo mundo fala, todo mundo conversa, todo mundo pergunta e todo mundo responde. Isso é muito importante porque essa comunidade que lá a gente cria, essa comunidade onde tem gente de diversos setores, onde tem gente de diversos tempos e experiências de mercado, e uns trabalham mais com day trade, outros com swing trade, enfim. Então tem gente operando de tudo quanto é forma, tudo quanto é ativo e vários tipos de ativos diferentes. Então essa troca de informação é muito válida, e principalmente pelo fato do pessoal do grupo ser um pessoal extremamente... como é que eu sempre falo, né, que é um pessoal muito educado. Então a gente fala só sobre mercado, não fala sobre assuntos paralelos, e o grupo é fechado, somente fechado não, desculpa, o grupo é aberto, né, mas o grupo é somente sobre mercado, e é público, é de graça, é só clicar e entrar, todo mundo fala, todo mundo aprende, todo mundo ensina. Então peço que entre no grupo, é muito importante. Eu falo que a parte mais importante é que o maior... o que tem de mais valor em tudo que eu faço aqui no YouTube, por exemplo, é lá o grupo do Telegram, que eu acho que lá agrega muito mais valor, e a velocidade com que a gente conversa é muito importante. Beleza? Também quem está assistindo pelo telefone ou algo assim, tem ali o linkzinho na descrição, ali, link para o grupo do Telegram, só clicar e vai entrar lá igual. Beleza? Tem também na descrição o link para a planilha de controle de operações, planilha de cálculo de FR, e uma descrição ali com o sumário desses vídeos e o tempo em que cada um acontece. Perfeito? Também compartilhe o vídeo se gostar, comenta, né, e curte, isso é muito importante. Como eu não rentabilizo nada aqui, não tenho essa ideia, simplesmente eu dependo do engajamento de vocês para que o YouTube, o algoritmo do YouTube entenda que esse canal e esses vídeos são educacionais e indiquem para outras pessoas também. Beleza? Bom, agora sim vamos parar de enrolar e vamos adiante. Vamos começar falando do milho. Deixa eu botar aqui no CCM FUT. Hoje, segunda-feira, é uma segunda-feira no milho, não teve muito impacto, mas na bolsa em si deu uma chacoalhada com a notícia que saiu agora no final da tarde. Mas vamos começar falando do milho. Vou tomar meu cafezinho aqui para molhar a boca. Vamos lá. O milho rompeu aqui, né, alguns dias essa região aqui dos R$91, que ele tinha rompido, que era um topo anterior, nos R$90 mais ou menos ali. Rompeu aqui e foi embora. Então quem entrou comigo na operação, ou quem viu operando, eu comprei milho um pouco antes desse topo aqui. A ideia era comprar nesse rompimento aqui, mas não consegui pegar porque eu não vi. Mas comprei aqui, né? Logo depois comprei aqui nessa região e encerrei o milho na sexta-feira, mais ou menos aqui assim. Mais ou menos não, encerrei em R$96 que eu me lembro. Então foi sair do milho aqui, né? Por que eu saí na sexta-feira aqui? Porque primeiro que foi um trade que eu considerei muito bom, deu quase 6-1 aqui, deu mais de 5-1 nesse trade aqui. Segundo, estava bem esticado já, estava longe da média ali, quase 4 pontos. E também pelo fato de ser sexta-feira. Tá? Eu não achava que ia sair derretendo segunda-feira. Não achava nisso, até porque não caiu muito também. Foi uma correção nada além do normal aqui. Mas eu imaginava que sexta-feira, mais para o final do meio, para o final da tarde, poderia haver uma correção, né? Ou perder um pouco de força, voltar um pouco, devido ao fato que está esticado, final da semana, sexta-feira, essa instabilidade política e econômica que está no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil está bem agravada essa situação. Então eu preferi por não ficar posicionado. Eu estou cada vez
Quanto mais instável eu enxergo o mercado, quanto mais volátil está o mercado, eu procuro fazer operações mais certeiras de prazos um pouco menor, porque fica difícil a previsibilidade num prazo um pouco maior. Ah, mas Guilherme, commodities não dependem de única e exclusivamente lá do milho físico, da plantação, da lavoura, do clima e tudo mais? Sim, depende de lá, mas também depende de influência do dólar, depende de influência de mercado. Daqui a pouco dá alguma bagunça interna aqui que a gente nunca sabe, e aí fica preso em alguma coisa, né? Então, na sexta-feira, como de costume, eu acabei encerrando a minha posição aqui nos R$ 96. Considerei que foi uma posição, um encerramento muito bom, porque logo depois ele começou a cair. E aí hoje ele abriu aqui, né, fez o primeiro candle perto do 0 a 0 aqui, no candle lateral. Depois perdeu força no segundo candle, chegou lá no fundo, e o terceiro, de fato, ele literalmente estopou a galera. Dá para imaginar o seguinte, o que o pessoal fez? No início colocou um stop aqui, né? Então desde sexta-feira o pessoal está com um stop aqui atrás. Por quê? Porque fez vários candles aqui. Então o pessoal colocou um stop aqui atrás e comprou a mercado aqui em qualquer um desse range aqui de mais ou menos 0,8 pontos. E aí bota um stop aqui pensando, bom, se cair aqui eu não quero mais. Né? Certa parte do dia na sexta eu cheguei a fazer isso. Quando eu saí para almoçar eu larguei um stop aqui um pouco abaixo aqui dessa região desses candles laterais aqui. E fui almoçar. Falei, bom, já que eu não vou estar olhando o pregão, se cair ali, espero que pegue meu stop, né? Espero que não pule também. Mas não pegou, e quando voltou e subiu, eu encerrei manualmente. Também provável que essa esticadinha aqui talvez não tenha pego o stop, porque estava no after, mas bem provável que o pessoal manteve o stop aqui, seja para quem comprou aqui, né, ou quem já estava posicionado. Aí esse primeiro candle aqui deu uma forçada, alguns puxam o stop aqui para baixo desse pavio, e aí quando pega o stop dá aquela vendida meio pesada aqui, porque vem força empurrando, 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 quando pega o stop entra volume vendedor e aí cai de vez. Aí depois volta tudo. Normal, nada além do normal, isso aqui se a gente olhar num gráfico maior é só um paviozão. É que aí chegou lá próximo à média. Ah, mas poderia ter comprado então lá perto da média, no caso do gráfico diário, poderia ter botado uma ordem de compra aqui? Poderia. Tanto é que, por exemplo, se amanhã, dado o jeito que ele fechou, né, aqui com candle acima da média móvel de 8, no gráfico de 60 minutos, um candle comprador forte, no after ele tentou cair e voltou para cima. Então, por exemplo, amanhã se rompesse essa região aqui e romper esse candle grande aqui, estopar essa galera, poderia fazer uma compra, só que o stop teria que estar aqui embaixo, teria que ser um stop aí de 2,5 pontos. Qual que é o porém dessa compra? O porém dessa compra é que nós temos um fundo aqui. É um fundo não muito relevante, mas é um fundo aqui, né, que ele ficou sexta-feira boa parte do dia e hoje ele brigou também nessa região. Então o milho pode fazer algo do tipo assim, né? Vai subir um pouco. Opa, ele pode subir aqui, ó. Vou pegar uma cor mais chamativa. Ele pode subir um pouquinho, bater aqui nessa região desse fundo, que seria mais ou menos por aqui. Vamos traçar uma linha aqui. Bater aqui nessa região desse fundo e voltar, tá? Ou pode também furar aqui, ir embora e romper para cima e ir embora. Tá? O que a gente tem que considerar? Tem que considerar aqui com o dólar, né? Ah, eu esqueci de falar isso, né? Eu sempre falo aqui no início do vídeo. Ó, nós tivemos o Ibovespa caindo 3,98. Olha o índice futuro, 5,60. Dólar futuro 3,26 de alta. O ouro subindo 1,61. Café ali caindo pouco, 0,07. O milho caindo 1%, chegou a cair mais de 2%. A soja subindo 0,44 e o boi caindo 0,33. Os juros aqui, obviamente, bolsa despencou, os juros subiu. Então, enfim, ele pode ter essa queda aqui que eu falei, de cair um pouco para cá, tá? Mas também pode romper lá. Então, esse movimento do milho está forte, foi um rompimento forte, barras fortes, fechando praticamente perto da máxima. Isso aqui indica que vai continuar subindo, pelo menos graficamente. No fundamento, não sei. No gráfico, indica que pelo menos o contrato CCMK, que é o contrato líquido atual, indica que vai subir.
Então, por exemplo, quem quer ser um pouco mais conservador, comprar topo, pode comprar, teria que botar um stop aqui de 3, 4 pontos, mas se romper para cima seria um indício de força, porque tentou vir aqui embaixo, entrou defesa, falhou, né, rejeitou essa região, entrou, deixou pavio, vira um candle para cima e vai embora. No gráfico semanal, a gente tem um candle no semanal fechando na máxima, seguindo uma linha de tendência que já vem um tempo aqui atrás, ó, e agora deixou um doji ali, claro, primeiro dia da semana, obviamente, deixando um doji. Se virar para cima, mesma coisa, pode romper com mais força. E aí, como eu falei, quando romper essa região aqui, olhando para cá, o que a gente enxerga? Nada. Então não tem nada para segurar. Então não tem topo, não tem resistência, não tem suporte para cá. Então o milho anda solto. E aí ele pode andar mais rápido. Beleza? Então assim, tendência de alta, segue na tendência de alta. Essa correção de hoje não foi nada além do esperado, então por isso que eu encerrei na sexta-feira. Imaginei que poderia acontecer boa parte dela na sexta-feira. Então dá para dizer até que eu fiz um trade muito eficiente, porque eu entrei na hora exata, eu comprei aqui, né, um pouco antes até, comprei aqui, bem na base desse candle aqui, comprei antes aqui, sexta-feira chegou lá no máximo, encerrei, ele caiu. Então, não é sempre, tá? Isso não é uma regra, não estou aqui fazendo propaganda dizendo que eu sou o melhor do mundo, não. Mas esse trade aqui foi um trade muito bom. Eu consegui pegar exatamente o momento de sair, de entrar e exatamente o momento de sair. O meu risco aqui foi muito pequeno. Beleza? Então, vou esperar um momento. Ainda sou comprador do milho. Vou esperar algum momento, provavelmente aqui no gráfico de 60. Tá? Ele já está se mostrando que quer subir. Se ele fizer algo, talvez seja um pouco mais interessante, bater aqui, cair um pouquinho, mas fazer um fundo aqui mais alto que esse fundo aqui, voltar a subir e de preferência romper essa região, aí talvez fique interessante. Eu quero que ele stop esse candle aqui, ó, tá? E esse aqui também. Por quê? Porque esse candle aqui é um candle vendedor forte. Pode ser só stop da galera, sim, mas ele é o candle mais forte aqui de todos esses. Tá? Então esse candle aqui, como ele tem força, ele vai querer ganhar dinheiro. Se a gente imaginar 1 para 1 aqui, e aí eu vou tirar aqui daqui, ó. Se a gente imaginar 1 para 1 dele, tá, considerando o pavio, provavelmente ele vai passar lá da média. Ó, lá. Tá? Se eu pegar só o corpo real dele, ele vai dar aqui na média. Então esse pessoal que está vendido aqui vai querer empurrar o milho até aqui. Tá? Boa parte desse pessoal coloca o stop aonde? Ou bota o stop aqui atrás, ou bota o stop aqui atrás. Quem sabe até aqui atrás, lá no topo, lá em 96. Tá? Então, o que acontece? Se ele romper, pode ver que ele tentou romper ali, entrou defesa. Ah, rompeu por um tique. Rompeu, mas entrou defesa aqui no after. Então, se ele romper e estopar esse candle aqui, fechar uma barra branca bonita, e estopando esses dois, talvez mostre que os vendedores aqui vão ser estopados e vão ficar presos aqui, não vão conseguir realizar lucro. Ou seja, o pessoal começa a desistir e fala, beleza, não vai cair. Então, vou ter que comprar. Tanto é que caiu com força e está subindo aqui devagarinho. Tá? Então, se ele tentar romper, voltar e fizer um fundinho duplo, de preferência um fundo duplo desse estilo aqui, ó, isso aqui é um fundo duplo, tá? Fizer um fundo duplo aqui, seguindo essa linha de tendência, ou seja, voltar, parar por aqui e continuar subindo, aí dá para entrar comprado, esperando que ele vá pelo menos testar aquele topo e se romper, segue embora. Então a gente tenta antecipar o movimento de rompimento aqui, por quê? Porque pega um stop mais curto. Beleza? Basicamente é isso. Eu quero que, se ele for subir, esse candle aqui tem que ficar preso, não pode ganhar força. Agora, se ele começar a patinar muito, né, nessa região aqui, não é um ponto, é uma região. Se ele começar a patinar muito nessa região aqui, deixar muito pavio aqui, tentar romper, faz um paviozão em volta. Tenta romper, faz um paviozão em volta. Tenta romper, faz um paviozão em volta. Aí mostra que esses candles aqui estão fortes e estão fazendo preço médio, estão defendendo posição para tentar empurrar o milho para baixo. E aí talvez ele venha aqui nessa média que dá aqui 91, 92, tá? Também não é nenhum absurdo. E aí lá no gráfico diário ficaria mais interessante, por quê? Porque se ele fizesse um movimento assim, corrigisse aqui, encontrasse um suporte perto desse topo anterior rompido, ou aqui na média e voltar para cima, aí daria um movimento de compra
um pouco mais confirmado, porque ele vendeu, parou, cansou e agora talvez vá. Então dá para entrar com uma compra um pouco mais pesada ou algo assim. Então, essa é a estratégia que eu gosto de pensar. Tem que ter paciência. Beleza? Vamos falar do boi. O boi finalmente dando uma cansada, mas olha hoje aqui, ó, né? Hoje ele bateu lá em cima e voltou. Então ele está testando novamente, né? O boi na sexta-feira tinha feito esse candle. Olha a diferença, tá certo isso aqui? Deixa eu pegar o BGIK para ver. O BGIK é que o... Ah, tá. Tá, o BGIK é o contrato mais líquido aqui, o melhor deles. Tá, o BGIK tá interessante, que é o contrato que eu estou olhando. Os outros eu nem vou olhar. Não tem liquidez nenhuma, então não vale a pena. Ó, o boi é o seguinte, tá aqui acima da média. Na sexta-feira deixou esse candle lateral. Tá, olhando no gráfico semanal, dá para ver que ele rompeu essa região, subiu, foi embora e está fazendo um candle, né? Recém começando a semana, vale lembrar sempre isso. Fazendo um candle aqui de indecisão, né? Um dojizinho, um candle estreito. No gráfico diário, mostra que está com uma região de indecisão aqui. Então não é só esse candle que está indeciso, está com uma região de indecisão. Até exagerei, obviamente, a amplitude dela aqui, mas seria uma região de indecisão mais ou menos nessa região. Nessa região é bom de falar, né? Mas enfim, ele pode lateralizar um pouco aqui, aí a média, obviamente, se ele começar a lateralizar, ele vai acabar puxando essa média para cima e vai começar a encostar na média. E aí ele pode fazer algo desse tipo aqui, ó, que ele dá uma consolidada bem normal, nada além do esperado depois de uma subida do boi, né, que ele começou lá no final do ano passado e já fez aí mais de 50 pontos. Então, lateralizar um pouco aqui, que nem ele lateralizou aqui, que nem ele andou de lado aqui um pouco, tá? Aqui ele fez só um dia de lado, não é nada além do normal, porque o boi ele tem ficado nos dias laterais e depois que anda ele resolve andar mesmo. Então tem que ficar de olho, né, nessa região aqui. Se ele ganhar força e tocar lá os R$ 300 de novo, pode ser que vá. Eu particularmente acho um pouco difícil proteína acima de R$ 300, se bem que agora com essa questão dessa instabilidade, dessa volatilidade não dá para saber. Mas o que eu sempre falava aqui atrás é, por mais que o boi vá romper os R$ 300 e vá a 350, é muito improvável que ele vá fazer isso de uma vez, né? Bater aqui e passar reto. Não sei que aconteça algo muito forte. Então era mais provável que ele, sim, encontrasse uma dificuldade e agora a gente tem que ver. Se ele ficar aqui de lado um bom tempo e depois querer romper, mostra que beleza, eu vou lá para cima. Porque se não fosse para trabalhar acima de R$ 300, ele não brigaria muito tempo aqui. Tá? Então, estou pensando no futuro. Não estou dizendo que ele está brigando, ele está 4 dias aqui, né? Então, tem que dar uma olhada no gráfico semanal agora e ficar acompanhando essa região, o que, que o boi vai fazer. Se ele romper, beleza. Se ele começar a patinar aqui, beleza também, porque mostra que ele está forte, né? Não que ele vai perder força. Então é a questão, porque quando ele quer cair, faz isso aqui, ó, bate e volta. Agora quando ele começa a patinar, quem ele patinou aqui, ó, defesa, defesa, começa a deixar pavio, né, o pessoal querendo defender posição, beleza, ele começa a perder um pouco de força, porém aqui o movimento ainda é altista. Beleza? Então boi, aí eu sou bem mais leve, né, em operar boi devido ao fato do spread do boi ali. Então já fiz muito de pegar ali uma semana, um mês, fazer um lucro bacana no milho, comparando milho e boi, né, fazendo um lucro bacana no milho e muitas vezes acabar devolvendo boa parte desse lucro no boi, porque às vezes acerto a posição, mas erro o time, não quero pagar um stop muito caro. E aí acabo tomando uma violinada ou algo do tipo, ou sendo estopado mesmo, porque o spread é muito grande. Então, ele entra, cai 1, 2%, 1, 2% de 100 mil é um valor considerável. Dependendo da quantidade de contrato, dá 1, 2 pontos, pesa também. Então a gente eu vou um pouco mais leve no boi. Então eu procuro pontos um pouco mais certeiros. Não que eu não seja certeiro nos outros, eu gosto de acertar em tudo, óbvio. Mas eu me proponho a entrar em trades um pouco mais arriscado, em trades um pouco mais agressivo ou algo assim, no milho do que no boi. Porque no milho, se eu errar,
eu consigo sair rápido e pagar barato. No boi, se eu errar, às vezes eu consigo sair rápido. Só que eu pago um spread grande, então eu pago caro. É aquele negócio, não, mas se der certo, eu não quero sair aqui porque vai ficar muito caro. O cara acaba segurando a posição mais. Então fica naquela briga psicológica o tempo todo. O milho é, entrei aqui e não deu certo, beleza, vou pagar um pouquinho ali, mas eu tenho liquidez para sair a hora que eu quiser. Já o boi, a liquidez é um pouco pior. Beleza? Então por isso que eu sou bem mais paciencioso ali. Paciencioso isso não existe. Enfim, tem bem mais paciência no boi. Já o café, aí esse sim tem que ter muito mais paciência, né? Me perguntaram lá no grupo sobre sobre a LTB do café, né? Que tinha um traçado aqui no gráfico semanal, uma LTB aqui, mais ou menos assim. Essa LTB vem desde 2011, 2012, né? O motivo dela, por que o café tem caído tanto, não sei exatamente o que é. Eu não acompanho café no físico. Tá? Leio uma notícia e outra ali, assim, de esporte, para ter uma ideia de o que está acontecendo no café e tudo mais, mas eu olho mais o gráfico. O café ele é um ativo que, querendo ou não, ele respeita muito a análise gráfica, ele é bem técnico. Tanto é que eu tracei, por exemplo, esse fundo duplo aqui, ó, no gráfico semanal, né? Dá para ver que tem um fundo aqui, subiu, voltou e tem um fundo aqui. Eu tracei esse fundo duplo aqui há muitos meses atrás, lá no ano passado, e também tracei essa linhazinha de tendência de alta aqui, mostrando exatamente isso, que ele tinha feito uma LTB aqui há muitos anos e agora estava fazendo um fundo duplo, e esse fundo duplo também tem um fundo um pouco mais alto que o outro. Então, opa, estava com cara de que ia mostrar aqui uma possível reversão de tendência. Considera o quê? Considera que é um fundo, né? Considera que é uma LTB e ele vai lá e faz um fundo duplo no fundo, sendo que o segundo fundo é um pouco mais alto. Então não é só o fato de ter um fundo duplo, tem que ter um contexto. O contexto aqui, dada a distância das médias, era o fundo dessa toda essa queda aqui, e esses dois fundos seriam um mais altos que o outro. Então imaginava que ia comprar. Então, por que não comprou aqui se fosse assim e estava até agora posicionado? Eu comprei aqui em 135 e pouco. Quem viu ano passado, eu comprei café em 135, quase 136 aqui, não me lembro exatamente o que era, mas essa região aqui. Comprei aqui, ele subiu um pouco, voltou, subiu um pouco, voltou, ganhei dinheiro uma parte. E aí depois, numa dessas lateralizações aqui, mais para o final do ano, eu devolvi um pouco do lucro. Ele subiu um pouco e depois caiu aqui, enfim, eu devolvi um pouco de lucro nessa lateralização. Não me lembro exatamente onde é que foi. Sei que eu me lembro de uma compra em 35 e pouco, depois uma lá em 135, 135 e a outra lá em quase 140. Até que eu falava lá o tempo todo no grupo, acima de 140 eu sou comprador no café. E ele me cozinhou naquela região lá e me tirou fora, que eu devolvi uma parte do lucro daqui, eu não queria ficar posicionado. Mas tá aí, né? Se eu tivesse acreditado no trade, vamos pegar aqui, ó, 140, tá mais ou menos aqui assim. Tava ganhando aí, poderia estar ganhando 23 pontos. Mas eu respeito a minha estratégia. E aí, pulei fora e deixei ele andar. E também era final do ano, Natal, Ano Novo, eu fui viajar, fui pra praia. Não queria estar na praia virando o ano preocupado com café, né? Então resolvi ficar de fora. Beleza? Então, segue nessa tendência. Eu tracei esse canal de alta aqui, ó. E o que eu falei quando ele estava aqui? Quando ele estava aqui em cima, eu falei, bom, bem provável que ele vai fazer um movimento vendedor aqui devido a ele estar respeitando esse canal há um bom tempo aqui. Respeitou metade do canal, rompeu para baixo, voltou para cima e está respeitando. Eu não comentei, bom, se ele vai continuar assim, então quando chegar lá embaixo, quanto é que essa linha aqui está aqui como alerta, assim como essa linha aqui também está como alerta. E aí ele chegando aqui, essa aqui tracei agora, está me atrapalhando. Ele chegando aqui embaixo, pode ser que eu compre. O que é interessante ver aqui? Interessante enxergar o seguinte, aqui né, tem um topo, tá, que é bem próximo onde ele está, é bem próximo a essa linha. Então aqui foi uma região de briga, uma região de topo. Um andar abaixo é esse outro topo aqui atrás, que também foi uma região de briga, uma região de topo. Aqui, ó, entre aqui onde está o mouse e até esse que andou aqui, tem um gap. Né? Havia um gap grande aqui de 4 pontos. Ele está vindo fechar esse gap agora. Tá? Então ele pode cair aqui mais ainda um ponto para fechar esse gap. Então fechando esse gap,
pode ser que ele comece a ganhar um pouco de força aqui de novo. E aí começa a chegar próximo ao fundo do canal. Ah, tu vai comprar quando chegar aqui? Não sei. Se ele chegar aqui no fundo do canal e fazer um candle comprador, um candle de sinal, eu preciso de um sinal, não posso comprar de olho fechado. Se ele chegar aqui e fazer um candle comprador, um candle de sinal, pode ser que eu me posicione. Isso aqui, por exemplo, foi um candle de sinal. Era um topo de um canal de alta, um topo duplo, aí teve um candle vendedor que entrou defesa, rejeitou, e aí esse candle abriu, tentou romper lá e voltou e fechou assim. Então uma venda perdendo a mínima desse candle era uma venda boa, era um stop um pouco alto, para o café é ruim, 4,8 pontos. Mas deu pelo menos 1 para 1 aqui. 8 pontos daria onde? No fundo do canal. Então vamos imaginar que esse pessoal que vendeu aqui queira fazer 2 para 1. Se eles querem fazer 2 para 1, eles vão querer fazer 8 pontos. 8 pontos vai dar nessa região aqui, ó, vai dar no meio dessas duas linhas. Então por isso que eu coloquei esses alertas aqui. E aí se chegar aqui e começar a realizar em lucro e fechar um candle comprador ou algum candle interessante, um candlezinho branco, um candle branco com pavio forte embaixo, algo desse tipo aqui, ó, esse candlezinho azul, algo assim, uma compra nele, rompendo ele seria interessante, porque aí pode continuar respeitando esse canal aqui. Beleza? O café, a liquidez dele é péssima, a volatilidade dele é gigantesca, então ele não é fácil de operar, o cara tem que ter um pouco de estômago. Muito mais fácil operar milho e boi do que café. Mas pelo fato dele ser um ativo que respeita, né, tem respeitado bastante a análise técnica, eu às vezes me aventuro no café. A última operação que eu fiz nele, como eu disse, foi lá final do ano passado. Beleza? A soja. Olha a soja hoje. Tentou romper. Eu me lembro que eu olhei aqui, estava 0,90 e poucos, 1% de alta, onde ela chegou a ficar. Então, ó, tentou romper lá o topo de 31 com 70 e poucos ali, que é 77, 78, que é um topo antigo aqui de uns quantos anos atrás. Tentou romper e voltou. Eu já venho falando há um bom tempo, ó, segue essa linhazinha, essa tendência de alta aqui. Tá com cara de quem vai romper, tá? Mas também não sei se vai romper de uma vez, mas tá com cara de que vai continuar para cima aqui e vai embora. Não tá dizendo que vai querer cair, né? Aquela história, se fosse para cair, teria caído. Claro, se a gente olhar a soja no semanal, tá esticado pra caramba. Olha como ela respeita bem essa média móvel aqui. É um ativo que tem muito menos liquidez do que o café, de todos eles. A soja é um dos piores, o spread dele é gigantesco. E aí no mensal, olha como é que ela está no mensal. Ele engatou aqui uma alta, né, no meio de 2020 e não parou mais. Não teve um candle preto sequer aqui. Inclusive aqui teve um candle branco muito forte, fechando na máxima, gap grande aqui, ó, gap de 2 pontos e pouco. Aqui também teve gap. Quase todos eles teve gap, poucos deles não tiveram. Aqui também teve um gap. E o que isso indica? Isso indica que o movimento está forte. Quando há gap e não tem negócio do vendedor ali, é que o preço está batendo e está indo embora. Aqui já começou a perder um pouco de força, provavelmente por estar chegando perto, né? Aqui ó, foi um topo, aqui foi um topo, aqui foi uma região de briga. Então, provavelmente, assim como quando chegar aqui, se chegar aqui, nessa região de 35 com 28, mais ou menos 35 e pouco aqui, vai ser uma região de briga também. Então, quando começou a chegar lá, começou a perder força, que foram esses candles aqui, ó. Mas segue na tendência. Eu não opero soja, eu olho a soja mais para ter uma ideia assim do milho, não que tem que olhar e um vai interferir exatamente no outro, mas há uma certa correlação no sentido de que são dois grãos primários, tanto para a produção de ração quanto para alimentação e, enfim, usa para diversos tipos de consumo, seja para consumo animal, para ração, para outra coisa. Então, como são dois grãos utilizados em muita quantidade, quando um sobe muito, acaba puxando o outro, quando o outro sobe muito, acaba puxando aquele. Então, eu gosto de comparar isso que nem a carne. A carne mais cara é a carne bovina, né? Proteína bovina. O que acontece quando tu vai no mercado e a carne está muito cara? Eu adoro comprar, adoro comer bife e churrasco, show. Mas a carne hoje em dia, tu vai no mercado, qualquer pedacinho de carne está caro pra caramba. O que isso faz? Faz com que o pessoal comece a consumir carnes alternativas. E aí começa a aumentar o consumo de frango,
começa a aumentar o consumo de porco, até mesmo peixe, às vezes fica mais barato, dependendo de alguns períodos do ano. O peixe geralmente é mais caro, mas começa a ficar em alguns períodos do ano é mais barato, alguns tipos de peixe, ou alguma coisa mais industrializada, o pessoal começa a comer mais. Isso faz o quê? Com que o preço do frango suba, o preço do porco suba, e enfim, aí por aí vai. Então, subiu a carne, o pessoal começa a migrar o consumo, aí sobe o frango, sobe o porco. Aí começa a diminuir um pouco lá e aí vem se equalizando. Então, a soja e o milho, eu costumo fazer essa analogia. Sobe muito a soja, o pessoal começa a migrar um pouco para o milho, troca a soja por milho, aí começa a subir o milho também. Fica muito caro, aí troca por outros cereais, seja trigo ou outra coisa do tipo. Então, eu olho a soja mais com esse sentido para ter uma noção de como é que o mercado está. Beleza? Vamos para o dólar. O dólar hoje, que no final da tarde resolveu se mexer. O gráfico semanal, primeiro dia da semana, fechando na máxima. E se hoje fosse sexta-feira, seria aí uma semana de mais de 100 pontos, né? Que é o que ele fez hoje, mais de 100 pontos. O dólar rompendo a região. Lembra que quando ele rompeu aqui os 5,50, que eu falei, né? Eu peguei e tirei peguei umas setas e falei o seguinte: o dólar, depois que ele romper essa região aqui, ele vai olhar para cá, ó, e não vai enxergar mais nada segurando. Tem um topinho que eu falei que era em 5,70 e poucos, e exatamente o topo desse pavio aqui, ó, que era aqui. Depois tinha um topo em 5,84, acho que era assim, dá para olhar direitinho, 5,80 e poucos aqui, que é esse topo aqui. Se romper esse topo, eu falei, se romper esse topo, meus amigos, esperem o dólar a R$ 6, que é aqui nessa linha, e muito provável a 7 pila daqui a um tempo, tá? Porque não vão, o Banco Central não vai conseguir gerar uma liquidez tão grande a ponto de baixar tanto o dólar com essa bagunça que está, essa instabilidade política e econômica. E se fizer isso, vai se endividar mais ainda. A gente já está com as dívidas até as orelhas, né? Então vai ser pior ainda. Então tem que deixar o dólar andar. E aí o Brasil, mais uma vez, sendo, né, o país dos emergentes, o pior de todos, pior desempenho de todos. Então, ó, topo aqui, 5 e... quanto é que estava aqui? Deixa eu olhar aqui no diário, fica mais fácil de enxergar. Aqui, aquele pavio ali, né, em 5,80 e... cadê a máxima? 5,83, né? 5,84, praticamente dá para arredondar, que onde eu botei aqui já rompeu hoje. Tá? Então hoje no final do dia, o dólar foi embora e passou lá dos 5,88. Então ele veio aqui, saiu notícia, subiu um pouco, andou um pouco de lado, depois ganhou força e foi embora. Se olhar no gráfico de 5 minutos, dá para ver aqui exatamente o momento da notícia lá do Lula, que foi que o Fachin lá, que é o ministro do STF, foi lá e anulou a questão da comarca de Curitiba lá, que não poderia ter julgado ele pelo caso da Lava Jato. Enfim, não vou entrar em questão política aqui, né, se está certo ou está errado. Enfim, a notícia que saiu foi essa. Automaticamente o dólar disparou, a bolsa caiu, aí deu uma paulada, andou um pouco de lado, depois rompeu e foi embora, e depois no final do dia foi e não parou mais, né? Então, tá lá em cima, podem esperar dólar aí a 6 pila. O que isso vai impactar? Muita coisa, né? Principalmente quem tem carteira dolarizada não sofre tanto, porque acaba ganhando no câmbio, ganha dinheiro em dólar. Eu tenho uma porção do meu capital numa corretora lá nos Estados Unidos, que eu invisto em algumas ações lá, o mercado performando do 0 a 0 ou positivo lá, e o dólar disparando, eu acabo valorizando minha cotação, meu câmbio lá no dólar. Né? A mesma coisa Bitcoin, também tem um pouco. Obviamente que queria ter mais, né? Tanto Bitcoin como o dinheiro lá fora. A maior parte, né? Grande parte do meu capital está aqui dentro. Então eu acabo sofrendo também. Mas quem mais sofre é, obviamente, os mais necessitados, os mais pobres, porque quase tudo que a gente consome, seja de bens de consumo material, tecnologia e tudo mais, como alimentos, tudo é dolarizado. Então é o petróleo que vai subir, a gasolina aqui já está quase 6 pila, comida, alimentação, seja boi, enfim, commodities, tudo vai subir. E aí quem ganha lá um saláriozinho mínimo ou algo assim, sente muito o preço, né? A diferença, o impacto lá na prateleira do supermercado. Então isso, infelizmente, é uma realidade bem complicada. Mas a gente tem que tentar lidar com isso, né?
Enfim, dólar lá em cima, tendência igual agora, nem dá para falar mais nada, né? Tendência de alta, ele veio aqui, bateu lá nos 5,70 e poucos, voltou, fechou esse candle aqui que eu falei que era um candle comprador, segurando aqui na média, e pegou o movimento de compra aqui e foi embora, né? Então, batendo lá em cima. Agora tem que ver se amanhã ele vai continuar subindo ou se amanhã ele vai voltar um pouco, daqui a pouco eu não sei, não acompanho a notícia mais no final do dia. Então vai que amanhã ou depois sai alguma notícia dizendo que não é bem assim, vamos ver, aquela história toda, que nem sei a coisa da Petrobras, né? Então dá uma paulada num dia, no outro dia a gente, não, peraí, acho que não é bem assim. Aí acalma o mercado, aí o dólar corrige um pouco, a bolsa sobe e vem toda aquela história. Mas tendência aí é de alta, vamos ver até onde é que vai esse dólar. E aí, obviamente, a gente olhar o Ibov, aconteceu a mesma coisa, só que no oposto. Se a gente olhar no gráfico semanal, Ibovespa segue na tendência de baixo, deu uma respirada, mas segue na tendência de baixo. Deixa eu limpar esse monte de linha aqui. O que ele fez no semanal aqui, né? Assim fica mais fácil de enxergar. Ó, dá para ver claramente que isso aqui é uma tendência de baixa, basicamente uma tendência de baixa de livro, que ele fez um topo aqui, aí rompeu para baixo, não rompeu não, né? Fez esse candle que é o candle vendedor forte, ou seja, ninguém comprou acima desse topo, então ninguém quis comprar ali dizendo não, aqui não é topo ainda, vai mais. Então todo mundo achou que aqui era topo, aí o pessoal vende aqui, bota um stop aqui atrás e vende. Ele faz essa pernada de baixo, volta, num possível respiro aqui, uma defesa, também fechou num candle aqui basicamente no topo, mas novamente ninguém comprou esse topo. Ninguém acreditou que ia subir e ia voltar. Todo mundo achou que ia basicamente foi só uma correção, algo do tipo. Aí começa a vender, vende, cai com força de novo. Mesma coisa, fechou a fazer um pavio, voltou, deu uma respirada. Aqui foi a notícia que era Petrobras e tudo mais. Deu uma respirada, ele tocou aqui perto da média. E novamente essa semana agora começa segunda-feira com uma notícia pesada e o mercado pesa. Não quis perder essa mínima, se segurou, mas vamos ver. Hoje é o primeiro dia da semana. Então dá para ver claramente aqui, né, que se a gente analisar aqui, ó, dá para ver claramente que isso aqui é uma tendência de baixa no semanal que ele vem fazendo. Topos, né? Esse aqui é o primeiro candle da semana, mas se furar aqui, teria que furar. Dá para ver que ele está fazendo topos mais baixos que os topos anteriores e fundos mais baixos que os fundos anteriores. Então isso indica claramente uma tendência de baixa. E aí eu já falei isso num vídeo, o Ibovespa, quando entra em tendência, ele não é um ativo que reverte a tendência muito rápido. Ele fica um período em tendência. Então ele entra numa tendência de alta, aí entra numa tendência de baixa, aí entra numa tendência de alta e fica aqui 2 meses aqui andando meio de lado para baixo, e sobe, e agora aqui talvez ele fique aí mais um bom tempo andando para baixo. Então a gente talvez possa enxergar a Ibovespa ainda aqui em 103, 105, 104, 100 mil pontos. Talvez a gente consiga enxergar a bolsa nesse patamar aí ainda nos próximos meses, né? Se ele continuar nessa tendência de baixa. Quando é que isso vai voltar? Quando ele romper. Se essa semana fosse uma semana boa, positiva, poderia acontecer isso. Semana passada ele fez um candle interessante. Ele poderia essa semana abrir aqui e fazer um candle, furar a média para cima, que nem esse aqui, ó. Furar a média para cima e terminar uma semana bacana, positiva aqui, embalar e ir embora, né? Mas não é o que está aparecendo. Vamos ver agora, como eu falei. Foi notícia hoje, primeiro dia, sempre o mercado reage de uma forma muito direcional. Vamos ver como é que vai se comportar nos próximos dias. O índice futuro, hoje pesou aí caindo 5,60, o EWZ lá fora chegou a fechar com 5,91, tá aqui ó, o EWZ, né, que é a bolsa brasileira basicamente lá fora, 5,91 de queda. O SPI, o Dow Jones, a NASA, que deu uma crescida um pouco mais na queda, por causa da liquidação de tecnologia, ainda há um pouco aquela rotação de mercado, o pessoal trocando um pouco de growth para value, mas lá segue mais fraco, mais a questão dos juros do Fed e tudo mais. Fed não, né? Juros da economia. Mas as bolsas, né, na Europa
fechando em alta, uma alta relativamente interessante, Alemanha, Milão, Paris, tudo mais. Lá na Ásia a bolsa está um pouco, caiu um pouco, mas é só aqui de Xangai que deu uma pesada, mas o resto tudo nada muito forte. O dólar aqui, né, DXY segue. Eu já falei que ele rompeu aquela tendênciazinha de baixa que ele tinha, né, e agora, aqui não dá para tirar zoom assim. E agora ele, tá bom, aí. E agora ele está rompendo aqui, ó, rompeu o estopim e está com cara de quem vai subir. Isso indica um certo força da moeda americana. Olha os treasuries lá, né, americanos lá como subiram. E do ouro perdendo força, a prata perdendo força. E o nosso real brasileiro cada dia mais fraco. Então, já dos países emergentes, o Brasil é o pior deles disparado. Eu ainda mandei esse dia lá no grupo do Telegram, que era lá que enquanto outras economias dos emergentes estava bem esse ano, ou não tão mal, o Brasil estava disparado totalmente, estava andando para trás, o pessoal andando para frente, por exemplo, andando de ré. É incrível. Mas ó, vamos lá, o que eu queria mostrar é o seguinte, eu tinha traçado esses canais aqui, né, há um tempo atrás, e dá para ver aqui, ó, que ele tá querendo testar o fundo desse canal aqui, dessas duas linhas amarelas. Obviamente que isso aqui não é um canal exato e tudo mais, porque ele não é, essa parte de trás está mais larga que a parte da frente, né? Então, é só para ter uma ideia de contexto aqui do que a bolsa tá, como é que ela está se comportando. Então, eu tinha traçado esse canal verde aqui, aí rompeu, voltou, e ele poderia, né, como eu falei, ele poderia estar subindo aqui, vir testar essa região aqui em cima, 116 mil pontos, por aqui, 116, quase 117, e aí, agora pesou, olha o tamanho desse candle diário de hoje, fechando na mínima, então o candle aí pesando forte, voltando. Se a gente olhar aqui, o Ibov, ou o próprio índice futuro, no gráfico diário, e bota no gráfico aqui de 60, olha o que foi a notícia de hoje, né? Então, a notícia de hoje foi isso aqui, a bolsa abrindo, vou botar nos 5 minutos. A bolsa abriu, já com gap de baixa, começou a cair um pouquinho, foi caindo, beleza. Aí encontrou aqui uma região de suporte, uma certa estabilidade aqui, provavelmente uma realização de lucro aqui desse gap, imagina aqui no gap tem 2.000 pontos. Então ele deve ter encontrado um fundo aqui em algum lugar, aqui, é bem provável. Então tá ali, ó, uma região de fundo, uma região de briga aqui. Voltou, e aí lateralizou. Isso aqui nada mais é do que uma lateralização. Porque ele subiu, voltou, rompeu para baixo, rompeu para cima. Aí voltou, fez um topinho mais baixo aqui, rompeu para baixo. Aí rompeu para cima. Aí fez um topo mais baixo e foi perdendo cada vez mais, né? Volume, perdendo volatilidade aqui. E aí quando rompeu aqui, rompeu com força e acelerou tudo que dava, né? Então aqui ele chegou a cair aqui, ó, 3.000 pontos. Então o que a gente tem que cuidar e tem que notar, principalmente para quem faz day trade, seja em índice ou em dólar, que nos últimos dias a bolsa tem feito movimentos, esse aqui mesmo que chegou a dar 4.000 pontos em 15 minutos, então ela tem feito movimentos muito bruscos em período de tempo muito pequeno. Às vezes você anda ali do dia, daqui a pouco está andando normal, e aí sai uma notícia, seja boa ou ruim, ela dá uma paulada para cima ou para baixo. E é um movimento que está cada vez perigoso, assim. Então, quem tiver posicionado tem que estar sempre de olho. Não dá para deixar o stop muito curto ou nem muito longo, ou pior ainda, sem stop. Então tem que estar sempre de olho, principalmente pelo fato de quando dá essas pauladas, a corretora trava, a plataforma trava, aí pula stop, aí o cara tá com o stop coladinho ali e dá uma paulada para baixo, o cara perde 2.000 pontos ali nessa paulada que dá. Aí bota a culpa na corretora, bota a culpa no Bolsonaro, bota a culpa lá no STF, bota a culpa na plataforma. Mas não é. Isso acontece, a plataforma vai travar, a corretora vai travar, vai tudo travar. A gente tem que conviver com isso. Às vezes é a nosso favor. Já aconteceu várias vezes comigo de pular uma saída minha. Vendi aqui por motivo A, B ou C, botei ali um alvo 2 para 1. E aí sai uma notícia ruim, o negócio despenca, pulo meu alvo, eu não fico triste, né? Nem vou lá agradecer a corretora. Acontece e pega lá embaixo a minha ordem, eu ganho mais do que eu imaginava. Ou uma notícia muito boa, sobe demais e eu ganho mais do que eu imaginava. Mas também às vezes acontece a notícia ruim.
acaba saindo, e às vezes tá caindo ou algo assim, ou tá vendido e começa a subir, bota uma ordem a mercado, seja compra ou venda a mercado aqui, e aí aquela ordem fica na tela ali pulando, e aí fica lá em aberto, em aberto, em aberto o status, chega a dar aquela agonia na gente, não executa nunca, e quando executa, pega um spread grande. Mas, enfim, isso faz parte, acontece, e não é nada além do normal. Beleza? Deixa eu ver aqui. O Ney falou aqui, né, que ele mostrou lá no grupo que pegou desde lá de baixo e veio trazendo lá a parte do... realmente, o Ney fez uma, uma operação no milho que veio comprando, né, nas médias móveis ali, veio comprando, veio comprando, veio comprando e veio carregando desde lá de baixo, estava com um lucro gigantesco. E aí com essa última subida, que foi exatamente onde eu fiz o meu trade de compra, ele já estava posicionado antes. Então ele ganhou um lucro muito bom, eu realizei na sexta, e aqui no comentário ele falou que na segunda ia encerrar boa parte dos contratos. Se encerrou, espero que tenha encerrado no início do dia, então tenha pego, não tenha pego aquela queda, ou até no final do dia, porque ele caiu e voltou, né? Então espero que tenha pego um preço bom. Mas também, o que eu queria falar, tanto para o Ney quanto para todo mundo, não façam o que eu faço só porque eu fiz. Eu não estou aqui, não sou nenhum mestre supremo, nem nada. Eu opero do meu jeito, com o meu gerenciamento de risco. Como eu falo, às vezes eu entro com um contrato, às vezes eu entro com dois, às vezes eu entro com 3, 4. Às vezes eu faço 3, 4 operações que me dão lucro, e eu pego essas operações que me dão lucro, eu gero um montante financeiro, eu pego esse montante financeiro, entro um pouco mais pesado, porque agora eu tenho mais dinheiro que o mercado me deu. Tá? Então, tudo isso impacta também. Então, depende do dia da semana. Às vezes é sexta-feira, eu não vou entrar pesado, mas é terça-feira, eu tenho mais tempo, então pode ser que eu entre. Depende de muita coisa. Então, o meu trade, o meu modo de operar é a mim. E uma coisa até que eu vi num dos livros que eu estava lendo, não lembro qual que era agora, que era o seguinte: pega todos os traders, né, no caso o cara comentou no livro, pega todos os traders famosos e bons, seja lá Larry Williams, pega George Soros, esses caras assim, não estou falando de pouca coisa, é cara desse nível, Popper Brooks, caras assim. Todos esses caras, uma coisa que é unânime, todos eles têm estratégias próprias, jeitos próprios de operar. E aí não é assim, eu opero média tal, tal, o setup fulano de tal, setup controle de ar-condicionado, o setup folha de caderno. Não é setup. Cada um opera de um jeito. Cada um, às vezes é a mesma coisa. Tu pegar, olhar lá o setup controle de ar-condicionado, é o mesmo setup de muita gente opera. Só que eu mudei o nome de ar-condicionado, controle de ar-condicionado, o cara deu o nome lá de caneta, sabe? Então, é a forma que enxerga o mercado, a forma que lê o mercado. Eu gosto que caia assim, que faça um candle daquele jeito, pegue a média, isso aqui ele compra. Então é a forma que lê. Então tentar operar setups prontos, isso é uma coisa que eu sempre alerto. Tentar operar setups prontos muitas vezes não funciona. Por quê? Porque quem fez aquele setup, quem utiliza aquele setup, muitas vezes tem um pensamento alinhado com aquela ideia. E não é todo mundo que vai ter aquele pensamento. Então, por isso que eu digo, o que eu faço, seja comprando, seja vendendo, espero ganhar dinheiro? Espero. Espero que quem entrar comigo ganhe dinheiro? Óbvio, é o que eu mais quero. Mas também eu perco muitas vezes e quem entrar comigo vai perder muitas vezes também. Mas o que eu quero não é ensinar setup. Eu poderia aqui pegar um monte de setup. Pega um livro técnico que tem um monte e pego setup por setup. Vou ensinar FR2, e FR14, e FR8, e FR9. Compra por média, média móvel de 8, média de 9, média de 2, média de 7, média de 17, média de 72, média de 200, enfim, fica um mês falando só disso. Posso fazer... eu vou comprar só pullback, eu vou vender pullback, eu vou esperar ter tantos candles, vou encerrar por tempo. Tem diversos tipos de operação. Eu vou comprar só rompimento, não gosto de rompimento, eu vou comprar só pullback. Então, isso são setups. Então, enxergar o mercado dessa maneira, eu acredito que no longo prazo isso não dá dinheiro.
Eu acredito, por isso que eu gosto muito de price action, eu gosto muito do Al Brooks, porque o Al Brooks, quem compra um livro do Al Brooks, por exemplo, esperando um setup para aprender a operar day trade, o Al Brooks é um day trade, não day trader, esperando um setup pronto para operar, não vai ter, vai se decepcionar, porque ele não ensina a operar. Ele não ensina setup, ele ensina a pensar. É o cara olhar candle por candle, o que cada candle está fazendo, como que o mercado está se movimentando e tentar entender que o mercado, por exemplo, eu estou olhando em 5 minutos, que o mercado muda ou continua na mesma direção a cada 5 minutos. Porque cada candle é uma história diferente. Então, e isso não é setup. Então ele não quer comprar quando tiver assim ou comprar quando tiver assado. Ele quer comprar, ele quer que ele se posicione, seja comprar ou vendendo, no que ele achar que naquele momento de mercado que ele vai entrar na operação está mais forte. Eu acho que os compradores estão batendo mais forte, estão com mais força, eu vou comprar. Ah, os vendedores estão mais fortes, eu vou vender. Ponto, não tem setup. Tanto é que os gráficos dele não tem um indicador, não tem nada, é basicamente só uma média móvel de 20, só para ter uma ideia ali do meio da rua, né? Do meio do rio, se está muito acima ou muito abaixo, para ter essa ideia. E quem vem me acompanhando, pode ver que o meu gráfico aqui é 2 médias móveis só. Não veio eu andando com um monte de indicador aqui embaixo. Eu tenho aqui estocástico, tem FR8, FR2, tem sidebar, coisa que mede volatilidade, volume, né? Olho isso, VWAP, não olho. O que eu tenho aqui? Uma regra de coloração para mostrar candle forte no final de tendência, né? E 2 médias móveis que eu uso para também ter uma ideia de estar muito longe, muito perto uma da outra e tudo mais. E aí eu vejo o contexto como um todo. Então, esse é a coisa principal que eu quero ensinar. Me acho um professor. Eu quero mostrar para vocês e quero que tenham esse insight na cabeça de todo mundo, que é: sigam o que vocês acham melhor. Não sigam um setup. Criem um setup de vocês. Não é assim, vou inventar uma forma de operar. Não precisa reinventar a roda. É algo que tu enxerga no gráfico, que tu se sinta confortável tanto de enxergar quanto de operar. Basicamente é isso. Dessa forma, provavelmente tu vai ter sucesso no longo prazo, porque aí tu vai desenvolver o teu método, tua forma, o teu jeito de operar e vai ganhar dinheiro. O próprio Al Brooks, eu estou falando há quanto tempo aqui, o próprio Al Brooks, ele veio para explicar o fato dele pensar, o jeito que ele opera, e eu estou cada vez tentando operar mais parecido com ele. Ele veio para explicar muitos caras que, por exemplo, chegam e ligam no broker da corretora, muitas vezes são pessoas físicas, que não são institucionais, só que pessoas físicas com volume muito grande de dinheiro, que muitas vezes operam como se fossem como institucionais. Então é uma família muito rica, um cara muito rico que opera com dinheiro muito pesado. Então, dependendo do ativo que ele bate, ele opera com peso de institucional. Então, os caras, às vezes, muitas vezes, e eu já tive conversa com gente de corretora me falando isso, o cara não sabe nem o que é contrato de milho, nem o que é contrato de boi. Mas por um motivo ou outro ele resolve comprar ou resolve vender aquele negócio. E esses caras fazem isso há 10 anos e ganham dinheiro. E aí o cara não sabe análise técnica, não sabe nada, nem tem plataforma. Ele liga no broker da corretora e fala, compra boi. Então, por quê? Porque ele tem um método dele que funciona, e aí enxergou que pelo método dele ia funcionar, ia subir, ia cair. Então, não se prendam a setups. Ficar preso a setup, alienado. O fulano de tal opera assim e ficou milionário. Beleza. Mas o mercado muda, o mercado vira e tudo mais. E garanto que ele não opera 100% assim. Ele tem um método dele. Então, basicamente é isso. Bom, falei demais. Por hoje era isso. Valeu. Boa semana para todo mundo. Bons trades e vamos ficar de olho. Obrigadão. Um abraço. Tchau.